Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus seja louvado. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Enquanto os irmãos vão abrindo, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer também ao pastor, ao nosso irmão Jefferson, também pelo convite. Deixo claro aos irmãos que estou aqui na incumbência de tentar como é que fala? Substituir um grande homem de Deus, o pastor Adilson, como alguém viu no cartaz. Ele estaria hoje aqui, mas acabou que por motivo de enfermidade, hoje eu estou tentando substituí-lo. É uma tarefa muito difícil, mas eu creio que com a oração dos irmãos a gente vai conseguir, amém? Oração dos irmãos por mim, amém? Orar por mim, tá bom? Orar pelo Adilson sim, mas orar por mim também. Por favor, me ajuda aí. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Versículos de número 14 e 15 apenas. Versículos de número 14 e 15. Amém? Estarei lendo os dois versículos, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a mensagem. Amém? Versículo 14 está escrito assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. E ardendo em? Versículo 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A minha tradução diz assim, versículo de número 15, apenas. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Oremos, amantíssimo Deus eterno Pai, Senhor Jesus, mais uma vez recorro a Ti. Espírito Santo, dentre todos que estão aqui eu sou o menor. Sem Ti nada posso fazer, a mensagem é sua, a igreja é sua. Usa-me mais uma vez para que eu possa entregar a tua mensagem e a sua mensagem ficar à igreja que assim me ouve. Eu peço, ó Senhor, faça a tua obra nesta noite e o nome de Cristo seja glorificado. É o que eu peço, clamo, humildemente imploro em nome de Jesus. Amém. Poder assentar? Meus irmãos, para todos aqui que me ouvem, até porque eu sou membro desta casa, dificilmente eu trago uma mensagem que não é muito comum. Normalmente, das vezes que tenho oportunidade de ministrar aqui, os textos sempre são muito claros, simples. E este texto proposto, esses dois versículos que nós lemos, é um texto até claro, mas não é muito comum a gente ouvir ministrações referente a esses dois versículos, essa passagem bíblica. Ainda que alguns aqui conheçam, quero aqui ousar em dizer que para alguns será a primeira vez que vai ser ministrado algo, vai ouvir pela primeira vez uma ministração sobre a cura da sogra de Pedro. E por motivo de não ser um texto muito recorrente em nossas igrejas, eu precisarei de um pouco mais de atenção dos irmãos. Entendo e vou cumprir o tempo que me foi assim dado, mas eu gostaria que os irmãos pudessem me dar um pouquinho só, um pouco mais de atenção para que a gente conseguisse construir um contexto e logo voltarmos ao capítulo de número 8, entregar a mensagem e retornarmos para casa. Amém? Vamos lá. Para eu montar um contexto, uma introdução aqui para a mensagem, temos que voltar alguns capítulos anteriores. Estamos no capítulo de número 8, mas se a gente retornar ainda em Mateus, os capítulos anteriores, começando ali pelo capítulo de número 3, nós vemos que Jesus ele acabou de ser batizado. Jesus ele está sendo batizado pelo seu primo João Batista. E com o batismo de João Batista, na vida de Jesus, ele agora está validado por Deus para iniciar a sua obra. Jesus ali, após o batismo, ele recebe do próprio Deus a validação para iniciar seu ministério. Após a validação que Deus entrega ao seu filho Jesus para iniciar sua obra, isso no capítulo de número 3, logo em seguinte vem o capítulo de número 4. Após a validação, existe a avaliação. No capítulo de número 4, ainda de Mateus, Jesus ele está sendo avaliado.
ele está passando por uma avaliação, uma tentação, uma aprovação. E logo ele sendo avaliado, tentado, provado, ele recebe de Deus a aprovação. E logo depois da validação, este é o meu filho, vem a avaliação. E logo após a avaliação vem a provação, ele é provado e é aprovado. Isso no capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Jesus, então, ele vai iniciar a sua obra, ainda utilizando da cronologia apenas de Mateus. Jesus inicia a sua obra de evangelismo. Ele começa a sua obra, o seu ministério na terra. E ele começa a partir do capítulo de número 5. Qual capítulo? Qual capítulo? Capítulo 5. E a obra que Jesus inicia na terra, no capítulo de número 5, é uma obra de evangelismo, é uma obra de pregação, é uma obra missionária. Ele não começa dentro do que está escrito em Mateus com grandes feitos, com milagres, com curas. Ele começa ensinando, pregando. E a pregação de Jesus é tão extensa que começa no capítulo 5. Qual capítulo? E vai terminar no capítulo 7. São 3 capítulos inteiros, onde Jesus inicia o seu ministério e ele começa ensinando, ele começa pregando, porque a missão de Jesus era nos levar ao conhecimento do reino de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Por mais que nós conhecemos o Jesus que cura, o Jesus que faz milagres, Jesus inicia o seu ministério, ele começa com o ensino, porque o maior feito de Jesus para nós é que tivéssemos o conhecimento do reino de Deus. Do 5 ao 7 ele só ensina, do 5 ao 7 ele só prega, do 5 ao 7 ele está reunindo um grande grupo de pessoas, pois a Bíblia vai dizer que uma multidão estava ali a ouvir. E esse, do 5 ao 7, é o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Muita gente ouvindo ali Jesus. Isso se termina no 7. Quando a gente vai chegar no capítulo de número 8, que é o capítulo que nós lemos, nós vemos que Jesus começa a fazer algo diferente, não só ensinar, não só pregar. Lembra que Jesus passou do 3 para o 4, do 4 para o 5, do 5 ao 7, somente introduzindo o povo, para que entendesse que ele não era somente um profeta, tinha características de profeta, mas ele era o Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para que todos tivessem conhecimento do reino e que com o seu sacrifício todos nós tivéssemos novamente ligação com Deus. Todo mundo comigo? Aleluia! Porém, no 8, ele começa a curar, porque ainda que a missão de Jesus não fosse cura, uma das características do Messias também era curar. Então, nós vemos do capítulo 8, do 1 ao 17, 4 episódios de cura. Quantos episódios? Não ouvi. Quantos episódios? 4 episódios de cura. E Jesus, ele vai curando, ele vai curando. E eu só quero destacar aqui esses 4 episódios, do 1 ao 17, que é onde nós estamos falando, do capítulo de número 8. Ainda que a ministração seja apenas 2 versículos, eu preciso conduzir os irmãos para que a gente chegue até esses 2 versículos, amém? Dorme não, igreja, calma, vamos chegar lá. Quando a gente vai olhar o capítulo de número 8 de Mateus, nós vemos que a primeira cura mencionada no capítulo vai acontecer dos versículos 2 até o versículo de número 3. Do versículo 2 ao versículo 3 do capítulo 8 de Mateus, a cura, a primeira cura, o primeiro episódio é um homem que tinha lepra. Esse homem fala: Senhor, se tu quiser, eu vou ser limpo. Jesus diz: eu quero, seja limpo. Então vamos lá. O primeiro episódio é um homem que quer a cura para si, alguém que pede cura para si mesmo. Todo mundo comigo? Amém? Ô glória. O segundo episódio vai acontecer ainda no capítulo 8, dos versículos 5 a 13. Esse episódio é um pouco maior. Do 5 ao 13, Jesus ele recebe a visita de alguém que está ali com ele, um centurião, e fala assim: Senhor, tem um homem na minha casa que é um servo meu e eu tenho muita estima por ele. Tem como o Senhor curá-lo? Jesus: tem sim, vamos até a sua casa. Aquele homem diz: não, Senhor, eu sou homem de autoridade, acredito que tu também é. Então, dê uma palavra e o meu servo sarará. Então, o primeiro episódio é alguém que pede cura para si. O segundo episódio é alguém que pede cura para outra pessoa. O terceiro episódio é o texto que nós lemos, os versículos que estão entre 14 e 15, que nós lemos falando sobre a sogra de Pedro. E não vamos falar agora desse terceiro episódio. Eu vou pular. Vamos para o quarto episódio. Amém? Qual episódio?
Todo mundo comigo? Dormiu não, né, crente? Vamos lá. Vamos pular para o quarto episódio. O quarto episódio, ainda que a gente vai pesquisar em alguns comentários, e um desses é o Beacon, da CPAD, não ganhando nada com isso. Mas se alguém quiser me dar de presente, eu até agradeço. Tá? Enciclopédia Beacon, CPAD, minha casa, vocês não sabem, mas pode deixar de presente aqui na igreja que eu aceito. Não? Ninguém? Tá bom, vamos lá. Pesquisando eu sobre essa enciclopédia, vai dizer que são apenas 3 referências de cura. Só que se vocês observarem muito bem o capítulo de número 8, versículo 16 e 17, ainda que 17 é uma referência a Isaías, vamos falar do 16, a gente vai observar se a mídia conseguir avançar somente mais um versículo. Obrigado. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Veja que chegou a tarde e levaram para Jesus endemoniados. Só que ainda que esteja falando de endemoniados, no mesmo versículo nós vemos que Jesus falou de cura. Então vamos lá, no primeiro episódio, alguém que pede cura para si. O segundo episódio, alguém que pede cura para outra pessoa. O terceiro episódio, eu pulei. O quarto episódio é quando existe a cura, mas primeiro tem que haver a libertação. Então, já falamos do primeiro, já falamos do segundo. Falamos do quarto, vamos para o terceiro episódio. Aqui eu já começo a pregar. O terceiro episódio que nós lemos é quando Jesus, se agora a mídia voltar para o versículo 14, vai me ajudar demais. Obrigado. O terceiro episódio, nós vemos que Jesus, ele chega na casa de Pedro. Chega na casa de... E a Bíblia vai dizer que, tendo chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. No versículo seguinte, nós já lemos, Jesus toca-lhe a mão, segundo a minha tradução, e ela se levanta e o serve. Primeiro episódio, alguém pedindo cura para si. Segundo episódio, alguém pedindo cura para outra pessoa. O quarto episódio, antes de haver curas, tem situações que tem que haver libertação para a cura. E o terceiro episódio é, para você ter a cura, tem vezes que Jesus só tem que entrar na tua casa para ver sua necessidade e realizar a cura. Esses 4 episódios, eles nos deixam algo claro para nós. Primeiro, Jesus, ele não veio ao mundo para curar, mas uma característica era a cura sobre os enfermos. Se a mídia voltar e me ajudar no versículo de número 17, vai estar escrito, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Essa referência de Isaías está em Isaías 53, versículo de número 4. Então vamos lá. A missão de Jesus não era curar, a missão de Jesus era ensinar. Mas só que Jesus, ele tinha que ter características do Filho de Deus, características do Messias, características estas que foram profetizadas por Isaías, muito antes dele nascer. Daqui lá vai a primeira aplicação. Ainda que Jesus, ele veio com a missão de ensinar e nos levar para o céu, só porque ele nos ama, ele também curou. Eu não sei qual foi a sua necessidade. Quem sabe você veio a esta casa de oração somente para adorar, somente para cultuar, somente para levantar as mãos, somente para ofertar alguma coisa ao Senhor. Mas deixa eu te falar, Deus, ele é digno, Senhor Jesus, ele é digno de toda honra e toda glória para sempre, amém. Mas só porque ele nos ama, hoje, quem veio na intenção de adorar, vai voltar para sua casa com a sua cura. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Os 4 episódios nos destacam que Jesus é aquele que cura quando a gente pede para si. Jesus é aquele que cura quando a gente pede para alguém. Jesus é aquele que cura e antes também liberta. Mas Jesus é aquele que cura somente pelo fato da gente convidar para entrar na nossa casa. Eu não sei que tipo de cura você está pedindo. Se é para sua vida, sua família, se você está precisando de libertação. Mas deixa eu deixar claro, já pelo fato de você levar Jesus para a tua casa, ele vai entrar na sua casa, vai ver a baraia. Vai ver qual é a sua necessidade e vai te entregar a cura. Quem tem mão para levantar e boca para dar... Oh, meu Deus do céu! Quem sabe a tua intenção nem era a cura hoje. Quem sabe a tua intenção era só adorar, culto de domingo, eu vou lá para adorar. Mas já que você vem com um coração voluntarioso para adorar, oh meu Deus do céu, Deus me trouxe aqui para dizer, hoje você não volta para sua casa com as mãos vazias. A cura que você até não veio, mas precisa, você está recebendo hoje. Abaraia, glória. Aleluia. Só que a mensagem não é sobre cura. Tudo isso que eu falei é só para contextualizar o que vou estar falando agora.
A Bíblia nos conta, e você leu comigo, que Jesus ele entrou na casa de Pedro. E Jesus ele não entra em casa que ele não é convidado. Ainda que a gente vai lembrar do que aconteceu em Zaqueu, diz, olha, desce depressa, porque hoje convém entrar na tua casa. Ali Jesus está se convidando e Zaqueu não disse não. Jesus sabia que o interesse de Zaqueu era que ele fosse na sua casa. Então Jesus, quando ele vai na casa de Pedro, possivelmente, não está na Bíblia, mas possivelmente aqui, Jesus ele recebeu um convite de Pedro para ir até a sua casa. A Bíblia conta, e por mais que eu esteja falando apenas do evangelista Mateus, esse mesmo episódio está contido em mais 3 evangelhos. Este mesmo episódio está contido em mais 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Quando a gente vai olhar em Mateus 8, versículos número 15, vai dizer que aquela mulher estava com febre. Em Marcos 1, versículo 30, vai dizer que a sogra de Pedro estava com febre. Porém, Lucas, no seu capítulo de número 4, versículo de número 38, vai afirmar que ela estava com muita febre. Vamos lá, não desmerecendo enfermidade, não desmerecendo nenhuma forma de milagre ou cura de Jesus. Nós aqui estamos acostumados a ouvir pregadores, nosso pastor ensinando, que Jesus ele curou cego, amém? Ele curou coxo, ele ressuscitou mortos. Febre é algo que medicina ajuda, vai. Cegueira, a medicina não consegue, por mais que avançada esteja. Voltar a fazer alguém andar sem ter uma perna, colar a orelha de malco, são coisas que a medicina não consegue. Colar não, precisa de costura, tempo de recuperação. Febre, remédio consegue. Amém? Estou falando alguma coisa diferente? Febre, remédio consegue. Quem aqui com febre já tomou medicamento? Vamos lá. Então vamos dizer, era necessário Jesus curar alguém que estava com febre? Sim. Mas é alguma coisa tão grandiosa, olhando os feitos de Jesus? Grandiosa? Não. Grandioso, não. Necessário, sim. Então, peraí, Tiago, você está desmerecendo o feito de Jesus? Não. Eu estou criando uma linha de raciocínio para o que eu vou falar agora. Aquela mulher estava com febre, sim ou não? Sim ou não? Febre é algo que mata? Sim. Só que febre ainda assim não é uma doença semelhante a outras tantas que são piores. Aquela mulher, a Bíblia diz, e você leu comigo, que ao ser tocada por Jesus e ao toque de Jesus ela foi curada, sabe o que ela fez? Ela serviu Jesus. Uma pessoa pegou. Só porque essa pessoa pegou, eu vou continuar. Aquela mulher, ela foi curada da febre, sim ou não? Só que o que ela fez depois que foi curada da febre? Ela serviu Jesus. 2 pessoas pegaram, vou melhorar isso daqui. Ela não recebeu a cura de uma cegueira. Ela não recebeu a cura de uma mudez. Ela não recebeu a cura de uma surdez. Ela não era paralítica e começou a andar. Ela foi curada de febre. E o simples fato dela ser curada por Jesus a motivou a servir a ele. Aí lá vai a pregação e logo eu termino. Do que você precisa para servir Jesus? Tiago, eu preciso que Jesus entre na minha vida, porque meu filho está atribulado, meu filho adolescente não me ajuda, eu não estou empregado. Tá bom. Você está me falando o que você precisa. E aí eu te pergunto, o que você já recebeu de Jesus e você não fez nada para ele? Dá glória só para saberem que não foi com você. Dá glória aí, forçado, mas dá glória. Só para saber que não foi contigo. Porque a problemática é que a gente quer muito de Jesus. E se eu perguntar aqui o que Jesus já fez por você, eu tenho certeza, sem conhecer a tua vida 100%, Jesus já fez mais do que curar uma febre. Aquela mulher, pela simples febre que ela foi curada, ela serviu. E o que está faltando você a servir Jesus? Força o glória, gente. Vai. Só para não saber que foi contigo. Vai, força aí. Força. Porque a gente quer muito, queremos, e não está errado em pedir.
Não estou dizendo que está proibido pedir, não, Rafael. Tá certo. Se você tem pai, é seu pai que você pede. Só que aquela mulher nos dá um exemplo. Só porque Jesus tocou na minha vida. Lá vai, Raquel, ô glória. Só porque Jesus tocou na minha vida e ele curou uma enfermidade, deixa eu me levantar e fazer algo para Jesus. Aí eu te falo, é muito crente querendo muito e entregando pouco. É muito crente querendo muita coisa e fazendo nada. Deixa eu te falar, se Jesus hoje não quisesse fazer mais nada por mim e nem por você, só o que ele já fez é motivo suficiente para a gente levantar a mão, adorar, exaltar, baraia. E um montão de gente querendo muita coisa. Ei, já te disse, não é proibido pedir. Mas se Deus quiser dar, ele continua sendo Deus. E se ele não der, ô meu, abarai, xandarai, Deus está aqui, ó. Aleluia! E se Deus não te der mais nada, só pelo que Ele já te deu até o dia de hoje, é motivo você levantar a mão, exaltar, adorar. Tiago, mas eu não tenho muito, não tem muito. Deixa eu te falar o que Jesus fez. Ele sendo filho de Deus, abacandarai, abarachandaraio. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo de número 2, nada faceis por contenda, o versículo de número 3 em diante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante, nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Versículo de número 5, de sorte que haja em vós, baraia, xandaraio, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, pois ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vou melhorar isso daqui. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo de número 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo de número abacandaraia. Se isso não é motivo para você dar glória, deixa que eu dou glória sozinho. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10, abaraia xandaraio, para que o nome de Jesus se dobre, todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Versículo de número 11, vai, me ajuda. Abaracandarai, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu te falar, se o simples fato de você não conseguir reconhecer o que Jesus já fez na tua vida, deixa eu te falar, ele sendo Deus, veio na condição de servo, se humilhou parecendo homem, morreu sendo perfeito por mim, por você, mas fica tranquilo, se tem ao menos um crente para levantar a mão e dar glória, o mesmo Cristo que morreu, ele também ressuscitou, e pela sua morte, hoje nós temos certeza do amanhã. Se isso não é motivo para você exaltar, adorar e servir a esse Deus, nada mais do que você receber na terra vai ser suficiente. Abacandarai, abarachandarai. Oh, abacandarai, abarachandarai. Oh, meu Deus. Acabarachandarai, ebaraçai. O que falta ainda para você servir o Senhor? E abacante, ibirai, achandarai, ibaracanduinai, achandarai. Oh, meu Deus, o que falta para você servir o Senhor? Ai. Tiago, mas eu não tenho tudo o que eu quero. Você tem mais do que precisa. Ai. Você não merecia nada, rapaz. Você não merecia nada, moça. Você era um zero à esquerda. Mas Deus pegou você, cheio de pecado, do monturo, limpou você e fez você filho de Deus. Se isso não é motivo, Marcelo, para você dar glória, levantar a mão. Ei, nós não merecíamos nada, mas só porque a graça nos alcançou, tem um céu nos esperar.
lá no Rio é muito comum, quando a gente fala assim, mas lembra do teu passado, eu não sei você, se tem um passado às vezes tão cruel quanto alguns que eu conheço, mas deixa eu te falar, ainda que você nasceu bonzinho, continuou bonzinho e diz ser bonzinho, só pelo simples fato de Adão ter pecado, o nosso destino era o inferno, mas veio alguém que não tinha pecado e por amor da humanidade morreu, e através da sua morte agora você tem vida para com Deus. Ei, se isso não é motivo para você servir, deixa eu te falar, e eu aqui encerro a minha participação. A Bíblia vai dizer, e eu aqui encerro, se a mídia conseguir colocar versão ARC corrigida, é Mateus 8, versículo de número 15. Isso, obrigado. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E serviu-os. Eu não sou muito bom em português, tá? Não sou. Então, não vou me ousar aqui falar qual é o verbo que está, não tem como. Só que, pelo pouco que eu sei de português, um pouquinho assim, quando aquela última palavra lá dizendo serviu-os, está num plural, amém? Para quem é melhor de português do que eu acho que eu não estou falando nada errado. Então, quando aquela sogra de Pedro, ela recebe a cura, ela se levanta e ela serve não só Jesus. Vou até encerrar. Sabe qual é o mal da gente? Entre nós, cristãos, servir Jesus é às vezes difícil, eu entendo. Mas quer ver o que é mais difícil? Servir os que estão com Jesus. Ih, pegou não? Vou melhorar isso aqui. Jesus, no capítulo de número 8, versículo de número 14, ele chega na casa de Pedro, só que chega também com os discípulos. Se vocês forem olhar as outras referências que eu falei, tanto em Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 4, todos vão afirmar que Jesus ele estava acompanhado. Quando aquela mulher recebe a cura, ela não fica satisfeita em servir só o mestre. Ela serve a ele quem estava com ele. Deixa eu entregar e entregar. Eu vou entregar a mensagem e entregar a oportunidade. Quer ser grato a Jesus pelos bens que ele fez a você? Não serve só a ele, serve quem anda com ele. Tiago, e quem é que anda com ele? Olha para o teu lado esquerdo. Olha para o teu lado direito. Quer ser grato a Jesus? Não serve só ele, serve quem está do teu lado. Porque servir Jesus é bom, mas vamos lá, é difícil? Mas é mais fácil do que servir os outros. Porque Jesus não erra. Jesus não fica devendo nada a ninguém. E Jesus é bom. A problemática é servir quem anda com Jesus, porque erra. É ingrato. A gente faz o bem e a pessoa às vezes nem retribui. Mas deixa eu te falar, como eu bem disse, eu ia entregar e logo entregar a oportunidade. Quem não vive para servir, não serve para viver. A Bíblia diz que Tiago, o evangelista, na sua carta, capítulo 1, versículo 1, ele diz, servo de Deus e também de Jesus. O que é isso, Tiago? É Tiago, irmão de Jesus, dizendo, eu sou servo. E servo de Deus e de Jesus, ele está falando o seguinte, olha, eu sirvo a Jesus, mas eu sirvo a Deus. Tiago, não entendi. Não entendeu? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Servir a Deus é entregar do seu melhor para os outros. Para. Porque Jesus, ele entregou a sua vida? Entregou. Mas só que o amor de Deus é tão grande que entregou seu filho. Então havia uma união entre o filho e o pai. Quando o Tiago diz, sou servo de Jesus, antes ele fala, eu sou servo de Deus. Logo, eu sendo servo de Deus, e Deus é meu exemplo, ele deu o melhor que ele tinha por amor à humanidade. Abarai, Axandarai, eu estou tentando entregar, mas está difícil. A Bíblia vai dizer, quer
agradecer a Deus de verdade pelo que Ele já fez na tua vida, seja servo de Jesus, ame a Jesus, mas também sirva aqueles que andam com Ele. Eu já quero deixar aqui a minha oportunidade de dizer, se alguém aqui entrou nesta casa e ainda não conseguiu entregar sua vida a Jesus, aproveita que a oportunidade é hoje. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas louvam ao Senhor.